Em algum lugar nas montanhas entre a França e a Espanha, vive um povo que não se encaixa não linguisticamente, não geneticamente, não historicamente. Eles falam uma língua sem parentesco conhecido. Na Terra, o sangue deles conta uma história que nenhum outro europeu conta. A população revela. E durante séculos, todas as explicações oferecidas para quem eles realmente estavam errados. Meu primeiro contato com os bascos foi durante uma pesquisa. Algo completamente diferente, tropeçou no coelho linguístico, buraco, e realmente não conseguia encontrar o caminho. Sair, as descobertas de DNA que finalmente responderam à pergunta. Não simplificou nada. Eles tornaram tudo mais estranho. Comece com a versão mais simples do problema. Todas as línguas faladas na Europa hoje, francês, alemão, russo, grego, hindi, se você rastrear a origem, suficientemente distante, descende de uma única língua ancestral, proto-indo-europeu, uma língua falada em algum lugar da estepe eurasiática, milhares de anos atrás, que se espalhou, fragmentou-se e, eventualmente, se tornou toda a paisagem linguística de um continente. Todas as línguas exceto uma. Euskera, a língua basca, não pertence àquela família. Não pertence a nenhuma família. Está completamente isolada, sem parentes conhecidos, vivas ou mortas, nenhuma língua ancestral que os linguistas. Não consigo identificar nenhuma conexão com qualquer outra coisa que já foi dita alguma vez neste planeta. E isso não é uma pequena anomalia. Essa é uma impossibilidade linguística que, de alguma forma, se manteve. Acontecendo de qualquer forma, os detalhes tornam tudo mais estranho. O euskera não contém empréstimos significativos do latim, apesar de os romanos ocuparam a região durante séculos e a absorveram. Praticamente todas as outras culturas com as quais tiveram contato. Seu sistema de contagem funciona na base 20, do que na base 10, sugerindo uma estrutura matemática que, desenvolvido em completo isolamento do pensamento numérico, que organizou o resto do mundo antigo. E certas palavras bascas, aits para rock, ur para água, su para o fogo, são tão estruturalmente primitivo que os linguistas acreditam que eles possam representar alguns do vocabulário sobrevivente em qualquer ser humano vivo. Linguagem. Passei uma tarde tentando aprender frases básicas em basco antes de uma viagem pelo Pirineus. 10 minutos depois, eu realmente me perguntei se eu estava lendo a página corretamente. Não cede. Não oferece pontos de apoio para as mãos. Nada disso te lembra de nada que você... Já sei! Essa experiência, por mais frustrante que tenha sido, acabou se revelando. Para ser a primeira pista real, uma língua que resiste a todos por um motivo. E essa razão, como se vê, é mais profunda do que linguística. O mistério linguístico já era bastante estranho. Então os cientistas analisaram o sangue e a discussão ficou consideravelmente mais complicada. Na década de 1940, pesquisadores médicos que estudavam populações bascas fez uma descoberta para a qual ninguém tinha explicação. Os bascos apresentavam a maior concentração de RH, sangue negativo de qualquer população na Terra. Dependendo da comunidade específica estudada, a figura chegou a atingir 47%. A média europeia ronda os 15%. Eles também apresentaram taxas excepcionalmente altas de erros de digitação, sangue, criando um perfil genético combinado que tinha não há paralelo real em nenhum outro lugar do continente. Eis porque isso importava além do puramente médico. A frequência de sangue RH negativo não é estável em todo o mundo. Mistura de populações. Quando populações distintas se casam entre si e se integram ao longo das gerações, as taxas de RH negativo tendem a diminuir em direção a média regional. O fato de as populações bascas terem mantido estas concentrações muito acima de tudo ao redor apontavam, em apenas eles não estavam se misturando não recentemente e, possivelmente, não por muito tempo. O que os exames de sangue não conseguiram lhe dizer foi por isso. Duas teorias concorrentes surgiram imediatamente e logo em seguida foram descartadas. Ou os bascos eram os descendentes remanescentes de os caçadores-coletores pré-agrícolas originais da Europa, uma população que haviam ocupado o continente antes da chegada da agricultura, e simplesmente nunca absorveram as ondas de recém-chegados, que se seguiu. Ou eram migrantes de algum lugar desconhecido chegando nos Pirineus, a partir de um ponto de origem que não deixou vestígios óbvios, ficando isolado após o fato, e não antes dele. Ambos os argumentos tinham seus méritos. Nenhum dos dois tinha provas suficientes para encerrar o debate. As ferramentas necessárias para resolver o problema simplesmente funcionaram. Ainda não existem. Durante décadas, os bascos permaneceram exatamente o que eram. Sempre fora uma questão que continuava a retornar, uma resposta que continuava a recuar. Então chegou a era do DNA antigo e tudo mudou de direção de uma vez. Em 2021, uma equipe internacional liderada pelo Dr.
David Comus, da Universidade de Barcelona, publicou o que continua sendo a análise genética mais abrangente de populações bascas já estudadas. 600 mil marcadores genéticos. 200 indivíduos bascos selecionados especificamente porque todos os 4 dos avós deles nasceram no mesmo áreas microgeográficas. Quase 2.000 indivíduos de comparação foram selecionados de diversas partes do mundo, Europa e o Mediterrâneo. A metodologia foi concebida para ser definitiva e os resultados foram: o que eles encontraram não era o que o exótico, a teoria da migração havia previsto isso. Não havia nenhuma ancestralidade externa misteriosa vinda de um ponto de origem desconhecido, nenhuma população fantasma, nenhuma civilização desaparecida depositando sua genética nos Pirineus e desaparecendo. O que os dados mostraram, em vez disso, foi algo de certa forma, ainda mais notável. Continuidade. Uma continuidade extraordinária, quase ininterrupta, que se estende por mais de 2 anos. E 500 anos para o ferro. Idade. Eis o detalhe que me fez parar quando eu li isso primeiro. Os perfis genéticos bascos de sepulturas da Idade do Ferro são praticamente indistinguíveis das populações bascas modernas. A maioria das populações europeias apresenta uma transformação genética drástica ao longo do tempo. Há apenas alguns séculos em termos de migração e conquista, cumprir seu trabalho inevitável. O espanhol médio de hoje possui ascendência que remonta a, pelo menos, 6 grandes grupos populacionais distintos: romanos, visigodos, mouros, antigos agricultores ibéricos, migrantes das estepes, e outros que se deslocaram ao longo dos milênios. Os bascos praticamente não absorveram nada disso, enquanto todo o panorama genético da Europa estava, embora tenham sido reescritas em torno delas, permaneceram essencialmente inalteradas. O Dr. Comus descreveu as descobertas como algo sem precedentes, previamente documentado na Europa. Isso não é um eufemismo científico casual. Trata-se de um pesquisador que passou uma carreira estudando a variação genética humana, dizendo que o que ele descobriu não tinha precedentes reais. Os bascos não eram migrantes de um lugar estranho. Eles eram a população original, ainda estão lá, ainda estão. Eles mesmos. O mistério não era de onde eles vinham. Foi assim que eles conseguiram ficar. A constatação de continuidade foi notável por si só. Em seguida, os pesquisadores analisaram com mais atenção os padrões internos dentro da própria população basca e a imagem se transformou em algo genuinamente inesperado. O isolamento genético não ocorreu passivamente. Não se tratava simplesmente de montanhas e a geografia criando barreiras naturais que mantinham o exterior, populações à distância. Os Pirineus são reais, mas não são os Himalaias. As pessoas cruzavam esses locais regularmente ao longo da história. O comércio circulava por ali. Exércitos atravessaram-nas. O que os dados revelaram foi que o primário, o mecanismo que preservou a distinção genética basca não foi a geografia. De forma alguma, era a linguagem. A correlação foi precisa o suficiente para ser surpreendente. Comunidades onde o euskera era falado continuamente mostraram o isolamento genético mais forte. Regiões onde a língua esteve historicamente presente, mas gradualmente perdidos mostraram padrões intermediários, um mensurável desfoque nas bordas. Territórios onde o euskera nunca havia sido falado mostraram uma interação substancialmente maior com as populações vizinhas. A fronteira linguística e a fronteira genética eram efetivamente o mesmo limite. O nível de detalhe vai ainda mais longe. Diferentes dialetos bascos correlacionados com distintas subdivisões genéticas. Dentro da população, os pesquisadores conseguiram prever com precisão significativa qual dialeto uma pessoa falou com base em seu perfil de DNA, sozinho. Comunidades separadas por 15 quilômetros apresentaram diferenças genéticas. Isso não seria nada de extraordinário entre populações em lados opostos, lados de um continente. Considere o Vale de Roncal em Navarre, uma comunidade de pastores falando sua própria variante distinta de euskera, cujos padrões genéticos. Registros de casamento do século XVI mostram que mais de 90% dos bascos casavam-se dentro do próprio grupo dialetal, não apenas com a mesma língua, mas com a mesma variante específica. O euskera não era um sintoma do isolamento basco, era o mecanismo. A língua era a barreira. E por 2000 anos, resistiu. Deixemos de lado os detalhes genéticos por um momento e consideremos o que eles realmente significam. A Europa, como a maioria das pessoas a entende geneticamente, é um palimpsesto. Camada sobre camada sobre camada. Agricultores da Anatólia chegando e deslocando os caçadores-coletores originais.
Pastores das estepes, vindos do leste durante a Idade do Bronze, remodelaram a paisagem genética de praticamente todo o continente. Romanos, tribos germânicas, expansões eslavas e o lento fluxo migratório medieval também contribuíram para essa transformação. O patrimônio genético europeu, tal como existe hoje, é produto de repetidas reescritas. O texto original praticamente desapareceu. Quase completamente. Os bascos representam o que os geneticistas chamam formalmente de refúgio genético. Uma população que absorveu tão pouco das sucessivas ondas migratórias que remodelaram tudo ao seu redor que seu genoma ainda carrega a assinatura da Europa antes do início da reescrita. Quando os pesquisadores comparam o DNA basco moderno com amostras europeias antigas que antecedem os grandes movimentos populacionais da Idade do Bronze, a semelhança é impressionante de uma forma que simplesmente não se observa em nenhuma outra população viva do continente. Ao observar um basco hoje, você está olhando, em um sentido biológico mensurável, para um período da pré-história europeia mais remoto do que em quase qualquer outro lugar. As evidências culturais reforçam isso em todos os níveis. O sistema de herança basco, o Etixi, concentrava a propriedade em uma única linhagem familiar e, naturalmente, desencorajava casamentos fora do sistema. As mulheres bascas possuíam direitos de propriedade e liberdades sociais praticamente inéditas em outras partes da Europa medieval, o que significava que se casavam dentro de suas comunidades por escolha própria, em vez de serem negociadas para fora por necessidade. Sua mitologia apresenta antigas deusas da terra que antecedem qualquer estrutura religiosa indo-europeia. Esses não são detalhes folclóricos pitorescos. São testemunhos corroborativos de uma categoria de evidência completamente diferente, todos apontando na mesma direção. Algo aqui foi preservado, enquanto em todos os outros lugares se perdeu. Eis o que me ficou na memória depois de semanas imerso nesta pesquisa. Os Pirineus não salvaram os bascos. Essa é a explicação geográfica conveniente, mas os dados não a sustentam. Muitas populações viviam atrás de barreiras naturais mais formidáveis e ainda assim sofreram transformações genéticas irreconhecíveis em poucos séculos. Montanhas retardam exércitos. Elas não impedem ideias, comerciantes ou a lenta atração gravitacional de culturas vizinhas ao longo de gerações. Havia algo mais em jogo. O que as evidências apontam é para uma vontade coletiva. Uma comunidade que, geração após geração, tomou a decisão de permanecer fiel a si mesma, de casar dentro da mesma língua, de transmitir a propriedade por meio de linhagens estabelecidas, para manter tradições que criaram redes sociais suficientemente densas e autossuficientes, de modo que a influência externa simplesmente não encontrasse um ponto de entrada fácil. A língua era o mecanismo, mas a própria língua era uma escolha que tinha de ser constantemente renovada, ensinada às crianças, preservada durante períodos em que abandoná-la teria sido consideravelmente mais conveniente. Isso tem implicações que vão além dos bascos especificamente. Isso sugere que a identidade cultural, mantida deliberadamente e transmitida com intenção genuína, pode ser mais duradoura do que qualquer barreira física já construída pela humanidade. A dimensão médica acrescenta uma dimensão prática à filosófica. Graças ao fato de as populações bascas representarem uma base genética excepcionalmente pura, elas se tornaram verdadeiramente valiosas para pesquisadores de doenças que buscam compreender a biologia humana antes que séculos de miscigenação complicassem o cenário. O isolamento deles, que por tanto tempo pareceu uma curiosidade, revela-se um recurso científico, e o fio genético se estende até o presente, até as pessoas em Bilbao, Bayonne e San Sebastián hoje, carregando algo antigo e contínuo em sua biologia, algo que os conecta diretamente a uma Europa que já não existe em nenhum outro lugar. Isso não é uma metáfora, é um fato biológico mensurável. O DNA não desvendou o mistério dos bascos. Confirmou que o mistério sempre existiu. O que a genética acrescentou não foi uma resposta simples, mas algo mais valioso. A prova de que um povo pode permanecer genuinamente, de forma mensurável,
ele mesmo ao longo de 2000 anos de pressão, invasão e transformação ocorrendo por todos os lados. Não por acaso, não por geografia. Ao escolherem perpetuar-se ao longo de centenas de gerações, é isso que os torna extraordinários. Não é que tenham sobrevivido, muitas culturas sobreviveram de alguma forma diluída. Os bascos sobreviveram intactos, um fio condutor vivo que remonta a uma Europa que não existe em nenhum outro lugar, ainda falando a língua impossível, ainda sendo eles mesmos.